Mas eu fico puto às vezes só, porque eu sinto que eu tô há anos falando sobre isso. Assim, a gente fazia, não ganhamos dinheiro com isso, a gente falou sobre isso. Não, a gente não ganhou um puto. Eu sinto que era um puto, Eu sinto que a gente contribuiu muito pra esse movimento das pessoas se reconhecerem como descendentes. A gente não é o responsável, longe disso, mas a gente contribuiu muito pra isso. E aí me irrita muito. E aí a gente criou, porque eu senti a falta de um sentimento de coletivo, da gente se identificar nesse lugar. E aí me irrita muito quando eu tô num lugar e chega um descendente de asiático que vira pra mim e fala: ah, não, mas você não é asiático. Ou, ah, não, você não tem cara de asiático. Eu fico irritado com isso agora. E aí eu decidi, então foda-se, eu não quero falar sobre isso. Eu vou falar sobre, se eu for falar sobre isso, eu vou falar sobre ser mestiço, porque aí pelo menos eu acho que aqui eu pertenço. Porque eu fico irritado, eu acho, eu fico puto. Sei. Você fica irritado com umas coisas engraçadas, né? Não, tipo, só porque eu lembrei das outras vezes. Você fala assim, isso me irrita. Eu falo, tipo, por quê? tipo, o cara no restaurante, supondo que eu quero bebida, quando eu nunca falei que eu queria bebida. Café. Tipo, umas coisas assim. Ou supondo agora que café. Eu quero café. Mas eu acho que me irrita isso. Eu falei por isso por anos, assim, e aí pra escutar isso, assim, eu sei que é uma coisa individual, é uma pessoa falando isso específico em algum momento. Mas aí me irrita, então tipo, foda-se, eu não vou falar, não quero falar sobre isso, assim. Vou falar então sobre essas questões de falar sobre ser mestiço, então, porque assim, sendo, né, agora eu tô puto, assim, sendo sincero, se você pegar boa parte das pessoas que... Não. Você ficou com medo do que você ia falar? Eu tô com medo de falar errado. Pense, então. Mas... Tá, já sei. Eu não sei falando de mulheres, assim, mas homens, tem os grupos de masculinidade asiáticos, tal, descendentes asiáticos. 95% desses grupos são mestiços. Digo, por que eu tô falando isso? Eu sinto que o movimento, boa parte do movimento de a gente ter um senso de pertencimento agora são mestiços que falam, assim. Aí eu fico puto agora com aí virarem pra mim e falarem, tipo, não, mas você nem é asiático, assim. Ou tipo, não, mas você não essa experiência aqui não vale pra você, né? Porque você não é asiático. Eu fico irritado, assim. Sei. Acho que eu fico irritado porque eu sinto que a gente também tá dentro dessa cultura asiático-brasileira e a gente a palavra não é sofrer, mas a gente tem experiências de ser asiático-brasileiro, a gente a gente traz essas pautas, fala sobre isso, pra depois escutar uns negócios assim, eu fico irritado. E aí isso me faz querer não falar sobre isso também, assim. Tem outras coisas, mas isso é uma das coisas que me faz querer não falar. E falar sobre a experiência de ser mestiço. E eu já repeti isso várias vezes, mas é isso. Mas você não fica irritada? Não, agora eu fico irritada. É que eu não fico irritada. Eu tenho... Quando essas coisas me incomodam, em vez de ficar irritada, eu fico... Ai, que saco, sabe? Eu fico cansada, com preguiça, revirando o olho, sabe? Uma coisa que me faz revirar o olho às vezes é tipo ver hoje em dia uma coisa falando como se fosse uma coisa nova, mas que a gente falou há 10 anos atrás, assim. E aí você faz, tá, de novo, sabe? Até agora isso, sabe? Isso me irrita um pouquinho. Sim. Mas me irrita desse outro jeito, desse tipo, passa, sabe? Eu vou lá e passo. Que eu falo, É que você falou, e aí você... deixa. Foda-se. É tipo isso.